Portanto, eu peço que vocês peguem suas Bíblias e abram comigo na carta aos Efésios. E vamos para Efésios capítulo 2. Me pediram para pregar os versículos 1 até o 10. Efésios 2, versículos 1 até o 10. Eu quero começar lendo esses versículos. O título dessa mensagem é Do Pecado para a Salvação. Agora eu quero começar a ler no versículo 1 e expor este texto diante dos seus olhos e do coração de cada um. Vamos começar no versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesses versículos, o apóstolo Paulo analisa as conexões extraordinárias pelas quais Deus nos salvou. E Deus não apenas nos redimiu e nos reconciliou, como ouvimos na primeira mensagem, mas a graça de Deus também nos ressuscitou da sepultura do pecado e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Ninguém nunca começou tão baixo e terminou tão elevado quanto nós que fomos salvos. Fomos ressuscitados da sepultura do pecado e fomos postos com Cristo, assentados na glória. A salvação não é apenas curar uma pessoa doente, nem simplesmente fazer um coxo caminhar, mas é dar vida a um cadáver. Como quando Jesus fez diante do túmulo de Lázaro e exclamou: Lázaro, venha para fora. Mesmo assim, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, nos chamou e nos ressuscitou para vivermos com Ele. Fomos ressuscitados do túmulo para o trono. Isto é, do túmulo do pecado para se sentar no trono do Salvador. Fomos ressuscitados da sepultura para a glória, da sepultura para o palácio, de um caixão para termos uma coroa. Esta é a mensagem que Paulo tinha para a igreja em Éfeso. E essa é a mensagem que ele tem para nós aqui nesta noite. Ao olharmos para esses versículos, versículos 1 até o 10, há 3 títulos principais que eu desejo definir perante vocês. Primeiro, o que nós éramos, nos versículos 1 a 3. E, em seguida, o que Deus fez, nos versículos 4 a 6. Portanto, finalmente, por que Deus fez isso? Dos versículos 7 até o 10. Portanto, vamos começar nos versículos do 1 em diante. O que éramos? Paulo começa lembrando aos crentes em Éfeso o que eles eram antes de sua conversão e os conduz por uma viagem ao necrotério.
E não é uma visualização muito bonita. Ele começa no versículo 1, dizendo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele se refere a todos os crentes em Éfeso e todos os crentes nesta noite, que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Vós, estando mortos. Morto aqui não se refere à morte física, refere-se à morte espiritual. Que éramos como cadáveres espirituais, estávamos espiritualmente sem vida. Não éramos capazes de fazer nada para nos salvar. Éramos incapazes de escutar a verdade. Éramos incapazes de enxergar a verdade. Éramos incapazes de desejar a verdade. Não éramos capazes de responder a verdade. Estávamos definitivamente mortos, tanto quanto poderíamos estar. Lembro-me do dia em que eu estava no seminário e toda a minha teologia desmoronou com uma questão. Eu me lembro de onde eu estava sentado na sala e o professor estava dando uma aula sobre a pregação de George Whitefield. E ele fez a seguinte pergunta, relacionada ao estado espiritual daqueles a quem Whitefield estava pregando naquele dia. A pergunta foi, o que um homem morto é capaz de fazer? E simplesmente houve um silêncio absoluto. E eu continuei esperando que um dos meus colegas da classe respondesse à questão. Até que finalmente um aluno, lá na última carteira, disse, está fedendo. Isso é tudo que um homem morto pode fazer. Um homem morto não pode trabalhar, um homem morto não é capaz de crer, um homem morto não pode fazer nada para se recomendar a Deus. Um homem morto não pode ter desejos. Um homem morto não pode caminhar com os passos da fé. Um homem morto não tem vida dentro de si para escutar, para enxergar ou responder ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse aos crentes de Efésio que vocês estão mortos, ou estavam mortos. Ele disse, nos vossos delitos e pecados. Ambas as palavras estão no plural. E representam a multidão de pecados que cada um deles já tinha cometido. Delitos está se referindo a passos falsos, para distante do caminho que eles deveriam seguir. E pecados está se referindo a errar o alvo e ficar aquém do padrão que Deus possui. E ele diz, nos quais andaste outrora, toda a vida de vocês foi uma vida submersa no pecado. Toda a vida de vocês se afogaram em um oceano de pecado. E cada passo de suas vidas, ao realizar suas atividades diárias, era um passo a passo, a passo a passo até o pecado. Cada passo da vida de vocês, na caminhada que vocês viveram, era passo de pecado até transgressões contra Deus. Então Paulo desenvolve isso e diz que havia 3 grandes superpotências que mantinham cativo todo incrédulo, cativo nas correntes do pecado. E era o mundo, a carne e o diabo. E cada um deles muito mais poderosos do que qualquer incrédulo. E Paulo agora passa por esses 3 superpoderes, um de cada vez. Ele começa com o mundo. E ele diz, segundo o curso deste mundo. O mundo aqui se refere à ordem mundial atual. O sistema mundial perverso que está em revolta contra Deus, que é anti-Deus, anticristo, é anti-verdade, anti-família, anti-tudo e qualquer coisa que é santo, sagrado, justo e bom. E uma vez vocês foram arrastados, apanhados, levados no maremoto deste mundo, estavam caminhando de acordo com o curso deste mundo. Vocês estavam se afastando de Deus, se desviando. Então ele diz, ele cita a segunda superpotência, que é o príncipe da potestade do ar, que é o diabo,
De acordo com o príncipe da potestade do ar. É exatamente o que ele diz. Esse é o próprio Satanás, o maligno. E ele é tão penetrante. Ele diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Essa palavra opera, está no presente, no tempo presente, significando que Satanás está sempre operando. Ele e todos os míriades e míriades de espíritos demoníacos. É uma voz ativa, significando que o diabo está sempre operando, seduzindo, tentando, corrompendo aqueles que estão mortos em suas ofensas, delitos e pecados, fazendo com que eles sejam filhos da desobediência, enganando eles, deixando eles cada vez mais cegos. Então ele menciona o terceiro superpoder no versículo 3, que é a carne. E ele diz, entre os quais, referindo-se a todos os incrédulos. Essa não é apenas uma categoria de alguns incrédulos. É uma declaração geral de cada pessoa que está separada do Senhor Jesus Cristo. Entre os quais, observe a próxima aqui, também todos nós. O apóstolo Paulo se inclui nisso, na sua própria vida pré-conversão, antes da estrada para Damasco, antes que o Cristo ressurreto aparecesse para ele. Paulo se coloca na mesma categoria. Paulo, ele era um hebreu dos hebreus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele era tão religioso quanto qualquer pessoa no planeta Terra. Ele era um fariseu. Ele conhecia a Bíblia de dentro para fora. Mas ainda assim, ele foi cativo, mantido no cativeiro pelo mundo, pelo diabo. E Paulo está se incluindo aqui, até mesmo em sua própria carne. Entre os quais também, todos nós, é uma declaração abrangente, todos nós andamos outrora, dia após dia, segundo as inclinações da nossa carne. As inclinações da nossa carne são desejos que são fortes, são compulsivos em prol do pecado. São apetites pelo pecado que nascem na nossa carne. A nossa carne pecaminosa, a natureza humana corrupta. E fazendo a vontade da carne, simplesmente alimentando essa carne, dando alimento a ela, havendo mais pecado, pelo qual vivíamos. E dos pensamentos. Os pensamentos são representados na mente, que realmente é o ponto de entrada para todas as coisas. Era consumido pela carne. E agora ele chega ao ponto principal de tudo isso e diz, e éramos por natureza filhos da ira. Esse é um hebraísmo para crianças debaixo da ira, crianças que merecem a ira. E mesmo os eleitos de Deus, antes da sua conversão, estavam debaixo da ira de Deus. Eles não estavam em uma categoria separada do lado assim. Sim, Deus os amou com um amor eterno. Mas até a conversão deles, enquanto eles estavam no mundo caminhando, eles também eram objetos da ira de um Deus santo no céu, porque eles estavam separados do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, até eu era um filho da ira. E assim ele acrescenta, como também os demais. Assim como os não eleitos, assim como todos os outros incrédulos, eu, Paulo, também fui um incrédulo. E ele está dizendo, e eu fui um filho da ira. Esta é a doutrina da depravação total, amplificada, que ensina que cada parte do homem está radicalmente corrompida pelo pecado e que este homem está morto.
A sua mente, seus pensamentos está obscuro. Ele não pode enxergar a verdade, seu coração está contaminado, ele não deseja a verdade. A sua vontade é completamente obstinada, não se submete à verdade. Isso deixa toda pessoa não convertida, até os eleitos de Deus, antes da conversão deles, completamente atormentados pela incapacidade moral, incapazes de salvar a si mesmos. E se vocês querem saber o que há de errado com o mundo hoje em dia, é isso, em poucas palavras. Se você quiser uma explicação para essa insanidade que está ocorrendo no mundo hoje em dia, não procure mais do que algo além destes 3 versículos. E nenhuma forma de governo humano pode funcionar, dar certo com pessoas que estão nesse estado de depravação. Nem mesmo a democracia pode dar certo. Um governo do povo, pelo povo e para o povo. Se o povo é filho da ira e está morto em delitos e pecados, a pior forma de governo é ter voto para eles votarem. A única solução para o dilema dos Estados Unidos, a única solução para o dilema da Europa, da China e de todas as nações do mundo é o que iremos ler nos próximos 3 versículos. A legislação não irá resolver. A política não irá resolver isso. Os programas financeiros não irão dar certo. Mudar de partidos na Casa Branca não irá resolver isso. Somente Deus pode intervir. E é por isso que vemos, começando no versículo 4, o que Deus realizou. Vimos que o que nós éramos, agora o que Deus fez adiante. O nosso estado de pecado era tão desamparado que exigia uma dramática intervenção divina. E, portanto, no versículo 4 lemos, mas Deus. Martin Lloyd Jones disse, louvado seja Deus pelo mas, ou pelos mas na Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. A palavra rico aqui significa ser fabulosamente rico. E misericórdia significa ter dó daqueles que estão aflitos e ser movido por compaixão, com ternura e sentimentos de profunda emoção, comoção, empatia para com aqueles que estão debaixo de sua ira. Deus não é um Deus soberano, um soberano estoico. Ele é um Deus rico em misericórdia. E por causa do grande amor, o seu amor extremamente vasto, com o que nos amou. E acabamos de ouvir na primeira mensagem tudo sobre esse amor. É um amor que elege, predestina, redime, ele perdoa e ele sela. Por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, Paulo volta ao que ele disse no início do versículo 1, apenas para dar ênfase o quão perversos nós éramos antes de nos tornarmos cristãos. Mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos delitos, Deus fez 3 coisas por nós. Deus nos deu vida juntamente. Isso está se referindo à doutrina da regeneração. Isso está se referindo à verdade do novo nascimento, que é comparado a uma ressurreição espiritual daqueles que estão mortos em ofensas, delitos, pecados, para repentinamente ganharem vida. E o que eu quero que vocês observem é que há apenas um agente ativo. O assunto disso aqui está no versículo 4. Deus, mas Deus nos deu vida
juntamente. E esta é a verdade do que é conhecido como regeneração monergística. Mono fala de um, e gismo fala de atividade, ou obra, trabalho, ação. Monergístico significa que há apenas um agente ativo que está operando no novo nascimento. E esse é Deus, e somente Deus. Deus por si só e por si mesmo nos deu vida juntamente com Cristo. E como Cristo ressuscitou dentre os mortos após sua morte na cruz, da mesma maneira, com o mesmo poder de ressurreição, nos ressuscitou da sepultura do pecado e nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo agora diz, pela graça sois salvos. Tudo isso foi pela graça de Deus, que é o favor imerecido da misericórdia de Deus, sendo concedido a nós. Pela graça sois salvos. E temos que fazer a pergunta, salvos de quê? A resposta está no final do versículo 3. Éramos filhos da ira. Estávamos condenados à destruição eterna. Estávamos no caminho largo, rumo à perdição eterna. E Deus interveio. E Deus nos salvou. Deus nos salvou de si mesmo. A salvação é de Deus, por Deus, para Deus. Fomos salvos da ira de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. E somos salvos para a glória de Deus. A salvação é totalmente, completamente centrada em Deus. Ele diz no versículo 6, e aqui está a segunda coisa que Deus fez. Deus não apenas nos ressuscitou da sepultura, mas nos deu vida juntamente com Cristo. Mas no versículo 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E isso se refere ao fato de termos sido edificados às alturas no céu. Porque agora estamos em Cristo e Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Então Ele acrescenta uma terceira atividade e nos fez assentar com Ele, né? E aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo. Estamos posicionalmente sentados no trono com Jesus Cristo, à destra de Deus, o Pai. Esta é uma obra extraordinária da graça. Que fomos ressuscitados da morte para a vida. Nós fomos elevados das transgressões para um trono. E neste exato momento estamos sentados com Cristo em seu trono, à destra de Deus o Pai, porque estamos em Cristo. Estamos justificados no céu neste momento como se já estivéssemos há 10.000 anos. Já chegamos lá. Estamos posicionalmente em Cristo. E então, somente Deus pode fazer isso. Não Deus e nós. Foi simplesmente Deus sozinho, apesar de nós. Não Deus no pregador, não Deus no evangelista, não Deus no Pai, mas Deus e somente Deus. A única coisa que você e eu contribuímos para a nossa salvação foi o pecado que foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. Todo o restante foi feito por Deus. Então, poderíamos fazer a pergunta. Eu estou parecendo o Scott agora, né? 30 perguntas durante o sermão. Então, por que Deus fez isso? Portanto, eu quero que vocês vejam no versículo 7, o terceiro título principal. Por que Deus fez isso? E a primeira resposta está no versículo 7. É que Deus magnificou o seu próprio nome. Que Deus exaltou a si mesmo. Escute, a salvação, tirar vocês e eu do inferno para entrarmos no céu é secundário.
O que é primordial é a glória de Deus em nossa salvação. Não apenas referente ao nosso destino. Então vemos no versículo 7, para. Isso denota um propósito. Para. Aqui está o propósito, aqui está a razão. Mostrar nos séculos vindouros. Isso se refere à eternidade sem fim futuro, os mundos sem fim. Ele, Deus Pai, mostrar, a palavra mostrar aqui significa exibir a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, suprema, está composta no idioma original. Está mostrando, é como jogando algo, mas jogando ele acima, além de algo, a fim de que Deus mostre as riquezas da sua graça por toda a eternidade, ao nos fazer como troféus de sua graça. E eu tenho alguns troféus no meu escritório. Eu costumava jogar futebol americano. E eles estão em uma prateleira. E aí a minha esposa me fez jogá-los fora. Era uma lenda na minha própria mente. Eu estava melhorando a cada ano. Mas ainda sobrou um que eu guardei na sexta série. Fomos os campeões estaduais no estado do Texas, no futebol americano. E há um sentido em que ao longo de todas as eras vindouras, você e eu seremos como troféus na prateleira, na estante de Deus, no hall da fama de Deus. E será tudo a respeito de Deus colocando em exibição, mostrando o poder da sua graça para salvar aqueles que estão mortos em ofensas, em pecados, em delitos. Vocês podem se perguntar, por que Deus permitiu que o diabo fizesse tudo isso? Por que Deus permitiu que Lúcifer caísse do céu? Por que Deus permitiu que 1/3 dos anjos fossem expulsos? Por que Adão e Eva caíram na tentação e em seguida pecaram? Por que a maldição sobre toda a raça humana? Por que este mundo caído? Por que tanta treva? É para que Deus possa mostrar a glória da sua graça, que nunca teríamos conhecido se não houvessem as trevas do pecado e a contaminação do diabo e a maldição de Deus sobre este planeta inteiro. E para este planeta ser um planeta condenado, que está girando pelo espaço, que está em rota de colisão com o juízo divino, neste exato momento. Tudo isso é apenas como um pano de fundo do veludo, para que Deus possa colocar, exibir os diamantes da sua graça em plena exibição ao longo dos séculos vindouros. Se não houvesse pecado, se não houvesse transgressão, não saberíamos nada de sua graça. A graça salvadora, se não fosse o plano extraordinário de Deus, é por isso que Deus fez isso, para que Deus receba a glória por sua tão grande salvação que Ele nos concedeu. Portanto, a primeira razão pela qual Deus fez isso é para exaltar a si mesmo, engrandecer a si mesmo. A segunda razão
está no versículo 8 e 9. E é para nos calar. No final do versículo 9 ele diz, para que ninguém se glorie, para que não haja nenhum pavão lá no céu, apenas ovelhas, que ninguém possa se gabar. Ah, eu contribuí com isso para a minha salvação. Portanto, o versículo 8 começa com a palavra porque, que introduz a outra explanação. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé. Conhecemos muito bem este versículo. Eu não tenho tempo para, de fato, fazer uma exegese e expor isso. Mas vocês compreendem que fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Esses são os três dos grandes solas: sola gratia, sola fide e solos Christus. Somente pela graça, somente pela fé e somente em Cristo. Essa é a declaração mais sucinta e minimalista do Evangelho que existe. É tudo pela graça. E nós somos simplesmente mendigos que estenderam a mão aberta e, mediante a fé, recebemos essa graça. Mas então ele acrescenta, isto não vem de vós. E podemos perguntar, o que não vem de nós? E gramaticalmente, o antecedente é, na verdade, a palavra fé. Sabemos que é verdade, da graça, mas na verdade não é de vós. E a proximidade mais aqui próxima é a fé, nesta frase. Mesmo a fé pela qual cremos em Cristo Jesus não é de nós mesmos, porque estávamos mortos em ofensas e pecados e não tínhamos habilidade alguma para invocar o nome do Senhor. Estávamos espiritualmente cegos, surdos, mortos. Foi Deus quem teve que nos conceder o dom da fé, mas Ele teve que primeiro nos regenerar e nos conceder vida. E aí sim depois nos conceder a fé. Tudo acontece em uma fração de segundos, em um momento. Mas é a regeneração que precede a fé. É a regeneração que produz a fé. E tudo isso veio fluindo do trono da graça. A salvação e a fé para crer nesta tão grande salvação. Ele diz, é dom de Deus. O perdão é dom de Deus. A justiça de Cristo com a qual estamos revestidos é um dom de Deus. Mas também é a fé para crer em Jesus Cristo. Recentemente eu disse na conferência dos pastores, citando Charles Haddon Spurgeon, sempre ouvi falar do livre-arbítrio, mas simplesmente nunca ouvi. Não existe. Homens mortos não possuem livre-arbítrio. Portanto, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que Deus fez isso? Versículo 7. É para Deus exaltar o seu próprio nome. Mas Ele também fez isso para nos humilhar. Para que não possamos receber crédito por nada. É tudo pela graça. Então, finalmente, há uma terceira razão, está no versículo 10. E é para nós realizarmos o seu propósito eterno. Cumprirmos o seu plano eterno. Então ele diz no versículo 10, pois, e mais uma vez, a palavra aqui, pois, introduz uma explanação. Há mais versículos que o apóstolo Paulo escreveu, que começam com a palavra pois, P-O-I-S, do que qualquer outra palavra no Novo Testamento. Paulo está continuamente dando explicações, explanações, depois de fazer uma declaração poderosa. O versículo 8 começa com o porquê. O versículo 10 começa pois. Paulo está simplesmente acumulando ali coisas que Deus fez. Portanto, o versículo 10, pois somos feitura dele. Isso também fala da regeneração.
E também pode incluir a santificação progressiva. E é uma palavra grega, é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento. E entra no idioma português como um poema. Algo que é perfeitamente redigido, com linhas, no ritmo. Talvez a literação. Uma obra-prima. Pois somos feitura, ou sua obra-prima, criado. Isto é o novo nascimento. Em Cristo Jesus, para boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Somos salvos para realizarmos boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Isso aponta para o capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, que Deus havia escrito no seu decreto eterno, desde os tempos imemoriais, no passado, Deus determinou quais seriam as boas obras que você iria realizar nesta vida e que Ele estabeleceu isso. E enquanto você estiver vivo no planeta Terra, ainda há mais trabalho para você realizar, até o dia em que você morrer. Então Deus traçou o caminho para toda a nossa vida, que novamente volta a dar glória a Deus. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, nesta noite, é porque Deus, de forma dramática, interveio na sua vida. Que Deus visitou o necrotério no qual você estava morto, em seus delitos e pecados, quando você estava mantido cativo pelo mundo, pela carne e pelo diabo, quando você era totalmente incapaz de se reconciliar com Deus, quando você era totalmente incapaz de ir até Deus, quando você era totalmente incapaz de até mesmo crer no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você estava completamente sem qualquer vida espiritual e sem qualquer habilidade de crer em Jesus Cristo. Deus ressuscitou você da sepultura do pecado e te colocou na vida eterna. E te deu os dons do arrependimento e da fé. E Ele te elevou às alturas do céu e te fez assentar no trono do Senhor Jesus Cristo. E colocou você em Cristo. Deus realizou tudo. E foi numa época em que tudo o que tínhamos feito era pecar. A cada passo na jornada da vida. Portanto, isso nos diz, se Ele preparou boas obras para nós caminharmos nelas, que não podemos desperdiçar o restante de nossas vidas. Não podemos perder um momento do tempo que resta para nós aqui nesta terra. Porque Deus, Ele traçou o nosso horizonte. Porque Deus já predeterminou as boas obras para nós caminharmos. E cada passo que avançamos na vontade de Deus é um passo do destino que o próprio Deus preparou para nós caminharmos neles. Portanto, ao encerrar, deixe-me fazer essa pergunta. Deus te ressuscitou da sepultura do pecado? A pergunta não é, você é um membro de uma igreja? A pergunta não é, você foi batizado? A pergunta não é, você assiste a estudos bíblicos? A pergunta não é, você participa das conferências bíblicas? Tudo isso são coisas boas, ótimas, mas não te conduzem para o céu. Você precisa ser ressuscitado espiritualmente pela graça de Deus e ser vivificado em Jesus Cristo, o que permite que você rogue, invoque o seu nome. Você já creu em Jesus Cristo? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já virou as costas para o mundo? Você já se desviou do curso deste mundo? Você já foi liberto pelo Filho do estrangulamento do diabo? A sua carne já está crucificada? Você já se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus? Se não,
nesta noite, invoque o nome do Senhor. E entregue sua vida a Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Venha a Cristo mediante a fé. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você irá encontrar uma recepção alegre com o Salvador. Se você correr para Ele, abraçá-lo com os braços da fé, Ele te receberá. Ele irá te coroar com a sua graça. Que você possa fazer isso nesta noite. Oremos. Pai Celestial, não somos capazes sequer de começar a inventar as palavras para expressar a nossa dívida de amor para contigo. Que o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve compaixão de nós, de acordo com a bondade da sua vontade. Que o Senhor derramou sua graça sobre nós, quando éramos tão indignos, quando estávamos completamente distantes de Ti. O Senhor entrou em nossas vidas e realizou tudo o que era necessário para que fôssemos capazes de crer em Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado até mesmo pelo dom da fé, mediante a qual invocamos o nome de Jesus Cristo. Oramos isso em Seu nome. Amém.